Saudações Dukes e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Em mais um Fluing Off. Para quem não sabe, Fluing Off é um quadro do meu canal onde eu falo mais de times ou algo que não tenha nada a ver ou que possa ter alguma coisa a ver com o Fluminense. E hoje eu vou falar sobre uma análise interessante que eu achei no GE. Falando sobre a questão dos treinadores. E espero que vocês gostem, né? Até porque é um conteúdo mais denso, um conteúdo mais perturbador. E vamos ver justamente se realmente eu concordo com o que está sendo dito ou não. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Então vamos falar mais sobre isso? Vamos! O painel tático por Leonardo Miranda, né? Que é um jornalista formado em análise de desempenho pela CBF e especialista em tática e estudos de futebol. Ou seja, é o cara que entende sobre futebol. Vamos ver se ele realmente entende ou não. A partir desse texto. Sempre os mesmos? Entenda o fator cultural que explica a repetição e rotatividade dos treinadores no Brasil. Antes de a gente pontuar qualquer coisa. Sempre mesmo? Sim. Não. Na minha concepção, não e sim. Sim, porque ainda continua tendo várias pessoas que são os mesmos treinadores indo para outros lugares achando que vai ser a solução de tudo, e não é assim, mas não é sempre os mesmos. O futebol brasileiro mudou, mas as características que é justamente chamar treinadores de outros lugares do Brasil. Antigamente a gente tinha um ou outro, aí muito São Paulo teve, outros times também tiveram, mas desse nível como que está hoje no futebol brasileiro, não. Então não são sempre os mesmos atualmente, mas se você pegar de 10 anos para cá, a maior parte sim. E realmente, ele fala também sobre o fator cultural. Isso aqui também é muito mais importante. Fator cultural significaria uma coisa que realmente é péssima no futebol brasileiro, que é o sistema de repetição e rotatividade. Nada a discordar. Você vê como que eu sempre analiso o texto, o título, porque é muito importante? Vamos sobre o título aqui. A culpa não é dos treinadores, é de quem contrata. A culpa não é dos treinadores? Será? Será que a gente não precisava ter um treinador que realmente sustentasse do que falasse? Ou do que agisse? Diversas vezes o cara tem tudo para ganhar e não ganha. Então será que a culpa não é dos treinadores? Eu não colocaria essa frase aqui. Eu colocaria entre o e os dois aqui só. Eu acho que também os treinadores são culpados. É de quem contrata, mas para você ver só, a culpa não é dos treinadores. Mas isso aqui não precisava falar. É de quem contrata e consegue resultados com uma fórmula que endivida e prejudica o futebol no país. Na minha concepção, não. Na minha concepção, ao todo. E se endivida porque o cara, em vez de trabalhar direito e fazer um ótimo trabalho, acaba fazendo um péssimo trabalho e tudo aquilo que era planejado. Ou seja, se você está falando de planejamento, isso aqui, e claro, ele não é especializado em planejamento, mas imagina você tá lá, aí você montou um grande time, que realmente, no papel, é melhor do que todos os outros do futebol brasileiro. Mas aí você tem um treinador, esse treinador não chega bem, e você acaba realmente se prejudicando por conta disso. Então, não. Às vezes a culpa é do treinador. Vamos falar aqui, ó. Treinador do seu time de coração já passou por outras equipes no Brasil? Já. O Diniz já. Atualmente já. E no seu clube, ele tem quantas passagens? 2. 2 passagens. O futebol brasileiro, quer dizer, primeira passagem e agora essa segunda passagem. Não sei se ele vai continuar. O futebol brasileiro tem o peculiar fenômeno de repetir treinadores e chamá-los para muitas passagens nos mesmos clubes. Exatamente.
Aqui, todos os clubes tiveram isso. O próprio Dorival Júnior, né, que tá no Flamengo, que tava no Flamengo, mas lá atrás também treinou o Flamengo. O próprio Diniz do Fluminense, o Botafogo já teve vários também técnicos, já teve, eu acho que já teve o João Santana 2 vezes ou 3 vezes. É o que faz o Atlético Mineiro ao tirar Felipe Scolari da aposentadoria e chamá-lo para ser treinador de novo clube. Aliás, eu não entendi por que chamaram ele e na minha concepção poderia ter chamado alguém maior. Mas tudo bem. Não foi a primeira vez. Algo muito parecido com o que o Cruzeiro fez com Enio Andrade na década de 90 e que o Palmeiras tentou com o Tele Santana, já debilitado em 1996. Sabe? Essa frase não ficou legal, não. Mesmo que você queira exemplificar, parece que quando você faz essa frase aqui, já debilitado, parece que os outros também. Os outros também não servem mais. E sabe, tem muita coisa que ainda o Felipão ensina bem. Tem muita coisa assim que outros técnicos mais velhos ensinam bem. Eu não teria. Se fosse para colocar, eu colocaria um outro tipo de pessoa. Mas tudo bem. Eu não gostei disso por conta dessa frase aqui, já debilitada. Mas tudo bem. De fato, ele estava debilitado, mas vamos lá. O levantamento do espião estatístico, abaixo deixa claro como os nomes se repetem. É comum ver treinadores com mais de 3 passagens no mesmo clube, como Dorival no Flamengo, olha só que eu falei do Dorival, o Cuca no Santos, acho que foi umas 3 ou 4 vezes, e Luxemburgo no Cruzeiro. E aí tem aqui, ó, pra você ver, o Fernando Diniz, por exemplo, ele tem 2 passagens pelo Fluminense, ó, cadê? O Fernando Diniz tem 2 passagens pelo Fluminense. Você tem aqui o Cuca com 3 passagens no Atlético Mineiro e no Santos. O Dorival tem 3 passagens no Flamengo. O Flamengo também tem Luxemburgo com 3 passagens. Você tem 3 passagens também do Celso Roth no Vasco. Sabe, é complicado, né? Mas assim, a gente não vê tanta rotatividade do que a gente esperava, né? Porque diversos treinadores que estão aqui estão com um monte de tracinho, ou seja, que tiveram muita pouca rotatividade. Sabe, assim, o que me parece é que sempre tem essa rotatividade, não é assim que funciona. A gente tem realmente, nesse caso aqui, realmente a pouca rotatividade. Mas é claro que diversas vezes parece que sempre passa o mesmo. Tipo assim, o Anderson Moreira diversas vezes passa pelo Goiás. O próprio Luxemburgo já passou diversas vezes pelo Santos ou pelo Cruzeiro. Entendeu? O Tite já passou 3 vezes no Corinthians. Ou seja, não foi justamente aquele Tite que a gente esperava na seleção. Estou realmente falando, pelo gráfico, não parece que tem tanta rotatividade. Parece que tem muito mais cifrão que não tem nada. Sabe, é o que me parece, né? Tipo assim, é o que me aparenta. O que ele fala aqui em cima não parece aqui embaixo. Mas vamos continuar com os argumentos. Mas antes disso, se inscreve no canal, faça o triplo Z que curte, comente, compartilhe. Redes sociais em questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para não dar qualquer valor e vamos falar mais sobre Fluminense. Nesse caso, vamos falar mais sobre esse tema aqui importante. O levantamento foi feito levando em conta trabalhos em qualquer período do ano por equipes que atualmente estão na primeira divisão nacional e que disputaram pelo menos 8 das 21 temporadas por pontos corridos desde 2003. Tá, vai ter, por exemplo, o Bragantino não tá aqui, porque ele não disputou. Tá. Gostei da nota de corte. Indo além desse período, algumas pérolas aparecem. Abel Braga teve 7 passagens no Inter. Caraca, 7? Calma aí. 7?
Deixa eu ver aqui. Cuca, Dorival, Cine. O problema é que isso aqui não tá em ordem alfabética, né? Abel Braga no Inter. Cadê Abel Braga? Pô, 4? Como é que. Como é que. Como é que fala sobre isso? Não entendi. Eu não entendi. Como assim Abel Braga teve 7 passagens no Inter? Ah, porque é lindo além do período. Tá. Leverkusen treinou o Galo por 5 vezes. Que isso? E Lúcio que passou 5 vezes pelo Palmeiras. Que isso, cara. Imagina você passar diversas vezes no mesmo clube. É fato de que o futebol brasileiro tem pouca criatividade e chama sempre os mesmos. Só que o diagnóstico desse fato é visto de forma míope. Claro, é isso que eu falei. Quem leva a culpa são os treinadores, mas pouco você fala sobre as gestões. Eu sempre falo sobre as gestões. Aliás, toda vez que eu falo sobre contratação, eu não falo sobre o técnico. Eu falo sobre a gestão, eu falo sobre o jogador e eu falo sobre a análise da torcida. Então, sim, a questão maior é justamente isso. Sobre que contrata os mesmos de sempre. Mas é por isso. A questão maior é a gestão. Eu nunca abordei em qualquer contratação de jogador falando sobre técnico. Porque eu acredito que o grande problema central é a gestão. Pois a culpa não é dos técnicos, é de uma cultura de futebol que não valoriza o processo. Mas a pergunta é a seguinte: você tá com. Você tá no 10º lugar, do 19º lugar. Você provavelmente vai cair por conta das derrotas que você teve. Você vai continuar crescendo nesse processo? Ou seja, o que acontece de fato? O que acontece de fato? Acontece que o futebol, ele tem muito risco. E a diferença é que o futebol brasileiro é muito empobrecido. Por ele ainda ter ainda a característica de time de terceiro mundo. Se você for ver, e não é à toa, né? Eu vi uma vez o Cristiano Ronaldo falando com o Fred dos Impedidos. E ele falou assim, cara, na dúvida, eles sempre vão escolher a Europa. E, sinceramente mesmo, eu não vejo um time brasileiro ganhando de um time europeu. Nunca mais. Teve esses momentos problemáticos, mas hoje não tem. Hoje todos os melhores do mundo estão na Europa. Ele fala isso dentro dessa entrevista. A questão justamente é que na Europa você tem uma instabilidade maior. E se você cair, tá tudo bem. Um outro problema também é a aceitabilidade de cair. Que também não sei se está aqui. Mas não tem. Os torcedores não aceitam cair de divisão. Enquanto lá me parece que se aceita. Bem mais. Quantas e quantas vezes a gente vê um treinador que mesmo caindo, mesmo participando de todo o projeto, de todo o processo, ele cai para a segunda divisão. Então a questão não é a questão de valorização do processo. A questão da estabilidade. E, infelizmente a gente é um país de terceiro mundo. Ainda. Mas vamos ver se ele vai falar sobre isso. Os clubes no Brasil nasceram com sociedades anônimas, geridos por grupos políticos. E não há obrigação de dar lucro, apenas fechar as contas e agradar o grupo político da vez, formado por um grupo e seus filhos sobrinhos. A maioria, né? Por exemplo, o Fluminense tem também família, mas nunca foi justamente isso. A questão não é a obrigação de dar lucro ou não. Eles formaram um conselho e monopolizam decisões. Não é isso. A questão não é a origem. A questão é justamente o passar do tempo. O resultado é que o futebol é administrado com profissionais não remunerados, geralmente eleitos por conta de um problema. Bom,
E se fosse remunerado? Em mandar alguma coisa? Na minha concepção, pra mim, tinha que os presidentes tinham que ser remunerados. Tinha que ter exclusividade com o clube. Como o clube não é empresa, as decisões não precisam obedecer a uma lógica racional ou empresarial. Ué, claro que precisa. Senão, meu filho, não adianta nada. Até porque você tem vários problemas sociais que ficam ali em tudo. Assim, como é que você não tem que resolver de forma racional e empresarial? Porque se você deixar seu time ruim, a primeira coisa que acontece é uma turba violenta querendo espancar você de porrada. Então sim, não é parece que assim, você não precisa ser profissional. Claro que você precisa. Senão você é espancado na rua. Senão os jogadores são ameaçados. E esses mesmos jogadores vão falar assim, cara, ó, meu, meu nome é. Meu nome é Pichal e eu quero te dar um tchau. É justamente isso. Eram pessoas apoiadas por um grupo e normalmente precisam entender a anseio de dar uma solução rápida e mudar tudo na gestão da gestão anterior. E aí eu te falo. Isso aqui na história, sabe? Assim, parece assim, mas isso aqui é a solução. Ou até mesmo não é, mas assim, diversas vezes há uma situação interessante de realmente dar esse problema, de não dar esse problema, e nesse caso você dá um problema. Quer dizer, olha só para você ter uma ideia. Diversas vezes eu falo sobre contratações de jogador de futebol. E diversas vezes eu falo sobre o ano que o jogador ele fica contratado. E diversas vezes eu falo sobre um número 2025. Por quê? Porque 2025 é a próxima eleição do Fluminense. O que eu tô te falando é o seguinte, gente. A questão não é solução rápida. A questão justamente é você trazer o problema da gestão posterior. E diversas vezes acontece isso. Os treinadores chegam nesse cenário para trabalhar. Não são eles os que criam caos. O Fernando Diniz, quando ele estava na primeira posição, houve um caos interno gigante, onde que todo mundo saiu em defesa de si próprio e acabou justamente destruindo o São Paulo. E a culpa foi do Diniz. Sim, então eu não tenho discordância sobre isso. Preciso vencer antes de envolver o time. O Fluminense está em qual parte? Eu quero sempre explorar para o Fluminense. O Fluminense está em qual parte? Não desenvolveu o time? Passou anos e não desenvolveu o time? Passou um ano e não desenvolveu o time? Sabe? Ao longo do tempo, entende que a forma de vencer é adotar uma postura paternalista e próxima dos jogadores, o único capaz de entrar em campo. Cara, o grande problema é justamente essa frase aqui, ao longo do tempo. Aqui a gente não tem estabilidade nenhuma. E o grande problema é justamente porque os torcedores não aceitam ter estabilidade. Só para você ter uma ideia, o Botafogo saiu de forma antecipada da Copa do Brasil, como o Fluminense. Teve problema, não conseguiu sequer chegar na semifinal do Carioca e a torcida estava querendo a cabeça dele. Agora ele está ali. Ou seja, olha só que estabilidade é essa. Ser o pai de muitos jogadores que num país pobre, olha só, vai falar sobre num país pobre e com educação deficitária como o Brasil, não tiveram núcleo familiar desenvolvido. O problema não é esse. O problema é justamente, não é a questão dos jogadores, a questão é justamente sobre o Brasil. O Brasil tem essa cultura de não aceitar justamente um monte de coisa que em outros países aceita melhor. Tá quase aqui. Em campo, o treinador simplifica o processo. Escolhe organizar o time para não levar gols primeiro. Normalmente com um sistema de marcação chamado de encaixes, no qual cada jogador tem um alvo e segue até o fim.
não sei, né? Fácil de explicar, dá pra combinar no quarto de concentração. Tá? Com a bola, posiciona o time mais recuado, marcando uma linha média a partir do meio de campo. Dá a bola ao adversário, encaixe um contra-ataque ou bola parada. O calendário insano com viagens em muitos jogos não permite que se treine outra coisa. O problema justamente é que no momento que era para treinar, falam que tem que ser férias. E sabe assim, realmente, parece que o futebol europeu tem tempo pra caramba pra fazer isso. Não tem também. Não tem também. Diversas vezes os clubes estão buscando mais jogos na Europa. Então, por que isso continua? Sabe por quê? Porque há uma estabilidade. Até agora ele não falou sobre a estabilidade ainda cultural. Os mesmos de sempre são chamados porque sabem lidar com esse cenário. Perceba que todo o trabalho dos treinadores mais criticados no Brasil, como Felipão, Luxemburgo, Dorival e tantos outros, é feito sob medida para esse cenário permanente de permanente crise nos clubes. É um fator cultural fortíssimo que quebra qualquer tipo de processo. Até agora ele não falou sobre esse fator cultural. Não é isso. Ah, porque o técnico sabe. O técnico não sabe. O técnico não aprendeu. Vamos aprender. Primeira aula de ser técnico. Aprenda a gerar uma crise. Aprenda a gerenciar uma crise. Não. Não é assim que funciona. Tá? Sabe qual é o maior exemplo disso tudo? Tele Santana no São Paulo. Seu ciclo vencedor não foi fruto de algo planejado. Planejamento. É isso aqui que eu tô falando sempre. Não foi o símbolo do futebol arte. Tele chegou no fim de 1990 como time lutando para não cair no Paulista. Sua relação com os jogadores era espinhosa, lembrou de Cudê no Galo? Ele foi bancado pelos diretores e para encaixar o time teve que montar uma equipe defensiva, com Zé Teodoro voltando muito e um lateral, Cafu como ponta. Você não tem... Para não cair. Você não parece ser um time? Por exemplo, um Botafogo que também teve problemas. Sim, ele mesmo, o mestre Tele, hoje seria chamado de retranqueiro. Um estrangeiro seria pedido no comando. É um fator cultural tão forte que duas verdades muitas vezes ignoradas se comprovam. Jorge Jesus só ficou no Flamengo porque passou do Emelec nas pênaltis. Olha só a estabilidade que eu estou falando sempre. E conseguiu paz no desenvolvimento do trabalho. E Abel Ferreira só ficou no Palmeiras porque venceu a Libertadores em janeiro de 2020. Você permanece que até agora o que eu falei lá atrás continua. A estabilidade. O real foco da mudança do futebol é a gestão e principalmente forma de pensar. Não é isso. Enquanto uma mudança cultural não foi feita, treinadores continuam sendo tirados da aposentadoria porque eles são soluções mais confiáveis que o treinador que propõe um jeito de jogar mais atrativo o desenvolvimento dos jogadores. Olha só o Diniz aqui. É por isso que a culpa não é dos treinadores. Enquanto os mesmos nomes de sempre são chamados, clubes seguem com dívidas por gestões arcaicas e meramente políticas. Fluminense CCCC, que se esconde justamente nos medalhões que na maioria das vezes consegue um título. Por isso é melhor se preparar. Se o treinador do seu clube vencer nesse ano, pode ter certeza, ele irá voltar mais de uma vez. O Diniz. E aí só para você ter uma ideia, para ver como que isso aqui é uma mensagem falsa. Ué, o Fernando Diniz não ganhou nada e até mesmo deixou o time na zona de rebaixamento. Ué, como assim esse fator? Porque isso daí não é verdade. Só para analisar aqui, o que eu falo tanto de estabilidade? É simples. Enquanto ele vislumbra muito a Europa tem um fator de estabilidade. A Europa tem um fator de entender esse processo, de não se preocupar com dinheiro. Aqui no Brasil a gente tem que se preocupar muito com o dinheiro, porque nós somos ainda países de terceiro mundo. A primeira coisa que você tem que saber é isso. Se ele está falando de Brasil pobre, é justamente isso. Quer dizer, a gente já tem um pouco dinheiro.
E se o que a gente está pensando no dinheiro que vai receber não acontecer, o que vai acontecer? É dívida que vai aumentar. Enquanto lá não tem isso. Enquanto lá estão os caras de toda a Premier League, de toda a Série A da divisão tá recebendo shake, aqui no Brasil a gente tá recebendo empresários bilionários. O shake que é trilionário, quadrilionário, e a gente está recebendo bilionário que só vai apostar milhões no seu dinheiro. Enquanto lá vai apostar bilhões. Então não, gente. Não caia nessa. O problema maior é a estabilidade que nós não temos. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o tiro pra você que é curte, comente, compartilhe. Rede social de inscrição de vídeo. Virtude dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.